Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mais um dia da tua santa presença, agradecendo ao Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é fiel, sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer. Deus seja louvado o teu santo nome, Jesus. O Senhor é grandioso, o Senhor é soberano, Jesus. Ora ao Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Pai, nós do mal, porque teu é o reino e poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Bom dia, meninas, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meninas, bom dia, meninos. Mais um dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele, né? Glória a Deus. E a palavra de hoje aqui em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Oh, glória! Deus maravilhoso, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Aquele que nós se sente, como que é? Carregando um fardo, né? Aquele peso. Então ele fala, tomai vós sobre o meu jugo e aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Oh, glória a Deus, porque é a palavra do Senhor, né? Que nós aprendemos como Deus é bom e Ele nos ajuda, nos dá força, né? Ele é tudo, né? Aí ele fala, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Às vezes, não é todos os dias, mas às vezes a gente amanhece, né? Um corpo cansado, né? Cansadamente, o corpo é natural do ser humano, né? É natural de acontecer, porque o corpo trabalha, movimenta, né? A mente também, às vezes, trabalha mais com a mente e com o corpo também, mas às vezes a mente trabalha mais do que o corpo, né? E o cansaço vem. Então a gente tem que, quando esse cansaço vem, a gente tem que aprender do Senhor, né? Que Ele é o manso e humilde de coração. Que é a palavra dele que nos liberta, que transforma, né? Ele dá o refrigério para nossa alma. Às vezes a gente está tribulado de mente, né? Perturbação do dia a dia. Ninguém está livre disso. Todos os dias tem, se não é um problema de casa, um problema com outras pessoas. E a gente tem que ser como Jesus, né? Tem que trazer a palavra, mesmo você passando por um momento difícil, mas Deus está com você, Ele está cuidando de cada um de nós. As pessoas tem crítica de todo lado, mas só Deus conhece cada um de nós, sabe cada fardo de cada um, cada cruz carrega a sua cruz. Eu não vou deixar a minha cruz para carregar de ninguém, mas se eu posso ajudar, como Deus fala na palavra dele. Deus, ele usa as pessoas, né, para levar uma palavra, um alívio para refrigério da alma da pessoa, né? Então é isso que ele fala. Aprendei de mim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Eu tenho descanso e posso levar também para as pessoas a palavra do Senhor, que é o descanso para a alma da pessoa, né? Então o evangelho é isso. Um ensinando, um ajudando o outro, não é ensinando. Quem ensina é o Senhor, é o Espírito Santo. Mas nós pode ajudar através da palavra do Senhor. E aqui, eu vou ler até onde o Espírito Santo me dirigir, né? É porque é muito grande aqui, ó. Vai até acho que é o 34. Do 11 ao 34. Aqui fala, essa palavra todos conhecem, aquele que teme ao Senhor, que busca na palavra, né? É a parábola do filho pródigo. E se a pessoa não conhece porque lê, mas já ouviu falar dessa palavra, né? Do filho pródigo.
E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele queria os bens que pertencesse a ele, a parte, né? Mas o pai continuava vivo. E a gente, natural é acontecer do pai um dia partir dessa terra e herdar, e os filhos herdar a herança. Mas ele pediu antes: dar-me a parte dos bens que pertence. Ele repartiu por ele a fazer. Oh, meu Deus! Mais moço dele, o mais moço. Ele disse ao pai: Pai, dá-me a parte do bem que me pertence, e ele repartiu. Eles partiu a eles, que entre os dois, né? Entre os dois, assim, um que ia sair, né? O outro que ficou. Partiu. Fazenda. A fazenda, o que tinha, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longuíssima. Longíssima. Ai, meu Deus. Uma terra longíssima. Ah, é longe. Deve ser longe. E ali despediu dos seus bens. Despediu o seu. Dispensou os teus bens, vivendo. Dispensou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele deixou tudo, né? Vou tomar água aqui. E foi viver da maneira que ele queria, né? Havendo eles chegado tudo, havendo ele desprendeu, ele gastou todo o dinheiro, os bens que o pai dele deu, repartiu para ele. Havendo eles gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Chegou a um dos cidadãos daquelas terras, ele gastou tudo, né, o dinheiro, né, daquela terra, e qual o mandou para o seu campo e apresentar porco, apartar porco. Ai, meu Deus, apacentar. Ô, Pai eterno, chegou um dos cidadãos que ele, né, arrumou um emprego para ele, né, daquelas terras, e qual o mandou para o seu campo e o apacentar porcos. Ao apacentar porcos, que desejava encher o seu estômago. Ele perdeu tudo, né? Ele gastou tudo, e aí ele foi cuidar de porcos. Jesus, ô palavra, viu? Foi cuidar dos porcos, né? E encheu o seu estômago com a bolota que os porcos comiam. Então ele tinha tudo, perdeu tudo, gastou tudo aquilo que era a herança dele, a parte da herança, e no fim ele foi cuidar de porcos. E ali ele levava comida para os porcos, mas ele já não tinha nada, então ele teve que comer a comida dos porcos. Começou a comer a comida, indígenas por porcos, comia e ninguém lhe dava nada. Ele ficou ali com os porcos, como se fossem porcos também, comendo o mesmo que o porcos comia. E tomando em si, ele despertou e disse: é isso que muita gente não desperta para a realidade.
a palavra do Senhor está vindo e a pessoa não está entendendo o que Deus está falando. O Espírito Santo fala, 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 né? Independente se está na igreja, se não está, a palavra vem, tem que ver se aquela palavra tá precisando mudar algo na nossa vida. Não é só porque aconteceu com esse rapaz que não acontece com qualquer um de nós, não. Pode estar dentro da igreja, mas está comendo bolotas de porcos, porque não está dando ouvido ao Espírito Santo. Porque ele estava na casa do pai, ele estava comendo, né? Mas tinha um irmão também que está aqui na história, e também ele estava também, querendo ou não, ele estava comendo bolotas dos porcos, porque o que vai acontecer aqui no final, na frente. Comias, né? Retomando em si, tornando em si, quando empregados de meu pai, ele falou, ele veio em si, né? E falou, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levanta-me e irei ter com meu pai. Ele falou, vou levantar e vou tomar uma decisão, né? Eu vou voltar para meu pai, né? Porque os empregados do meu pai comem, né, do melhor ali na terra, né? Na terra. Os empregados dos meus pais comem melhor, né? E ele comendo bolota de porcos, se ele é filho. Porque mesmo que ele saiu de casa, ele não deixou de ser filho. Ele continua sendo filho, mas ele precisou de tomar uma decisão. Levante-me e irei com meu pai. E disse-lhe, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Olha como ele teve temor, né? Por mais do que aconteceu com ele teve temor. Ele falou, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele foi, humilhou, né? A humildade, ele teve humildade, porque ele sabe que ele estava errado, né? Que ele errou. Pequei contra ti, não pequei contra o céu e perante a ti. Eu não sou digno de ser chamado de filho, mas ele não deixou de ser filho. Por mais que o pai não pode passar a mão nos erros dos filhos, né? Nem a mãe. Mas, independente do erro, ele continua sendo filho, né? E aqui é a história desse filho. Muitas mães pegam a filha, né? Por mais que dá conselho, eles se jogam, é difícil, né? De lidar. Mas lá na frente eles saem de casa, ou então a menina engravida, né? Faz coisa errada na rua, no mundo, né? E o filho também, ele entra em caminhos errados também. E chega um dia que ele quer voltar para casa, mas às vezes tem vergonha do pai, com medo, né? Do que fez. E os pais têm que ter um coração de Deus, um coração, né, com a direção de Deus para poder receber seu filho. Porque como nós queremos que nossos filhos se convertem, se nós não faz a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte com Deus. E cuidar da nossa família, né? Eu não sou digno desse chamado de filho. Faz-me como um dos seus empregados. Ele quer se tornar empregado do pai, porque ele não achava digno de ser filho, né? E levantando-se foi para o seu pai, levantou seu pai, quando ainda estava longe. Peraí, meu Deus. Viu o pai e se moveu íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe o pescoço e beijou. O pai, né, levantou, foi até o filho, se abraçou, beijou o filho e disse, pai, não, pai, pequei contra o céu, perante a ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Acho que peguei aqui o celular, estava focando no lugar que eu, né? Mas o pai disse-lhes ao seu o pai disse-lhe o seu
servo, traz depressa, falou pro servo, traz depressa melhor roupa e vesti-lo, e pode-me dar um anel na mão, sandália nos pés. Glória a Deus, Pai. E trazei bezerro cevado, e o matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a ele começaram a ele alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo. Aqui está falando do primeiro filho, né? E alegria, né? Fez uma festa, né? Tava fazendo a festa, preparando a festa, né? Para todo mundo, pela volta do filho. Esse seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu uma música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu pai aqui. Disse-lhe: veio o teu irmão e o teu pai. O teu pai matou o bezerro e matou o bezerro cevado, porque recebeu são os servos. Oh meu Deus, é que eu não entendi. Ele disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado. Preparou, né, o melhor, né? Cevado. Porque recebeu são e salvo. Mas recebeu o irmão, né? Mas ele ficou indignado, ficou nervoso, né? O pai, esse é o filho que ficou aí com o pai, né? Mas ele indignou e não queria entrar. Olha, saindo seu pai, rogava-lhe que contasse com ele, entrasse com ele, mas respondendo, disse-lhe ao pai, o filho dizia ao pai: eis que tem sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Ele respondeu o pai, né? Que ele trabalhava, estava ali com o pai, e ele nunca recebeu um cabrito, né? Para comer com os amigos, né? Vindo, porém, este filho, aí ele falou ainda, vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, e trataste o bezerro como cevado, nos melhor, né? Ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegar-nos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e se achou. Glória a Deus. Olha como a história era. As pessoas nunca estão satisfeitas de ver o bem do outro, né? E sendo irmão de sangue, né? Ele teve um ciúme, né, do irmão, né? O irmão ter saído de casa, desperdiçou todo, o pai recebeu de volta. Como se fosse, e se fosse com ele?
E se fosse com ele ao contrário? Se fosse ele que tivesse saído de casa, ele não ia. Por isso que nós temos que colocar no lugar daquela pessoa. Nós nunca pode só apontar o dedo, nós tem que ver o que está errado, sim, mas não achar que aquilo ali não poderia acontecer conosco. E aí o ciúme, né? Sei lá, inveja, ciúme. E ficou revoltado até com o pai, né? Como se o pai não. O pai é pai, como se o pai não. O que fez ali com ele não pode. Como ele disse, o que é meu é teu, né? Porque tá assim. É como Caim, né? Caim tinha inveja do irmão também. Então a Bíblia, ela fala tudo o que acontece aqui na Terra, né? De tudo. Que a pessoa tá na igreja, o irmão não pode ver o irmão bem, que todos ali é tudo filho de Deus ali. Filho assim, né? Tudo é filho de Deus, só que tem aqueles que não... É a criação de Deus. Só que o filho, que é filho, ele vai estar no lugar de filho. Independente se a igreja está cheia ou não, tem uns que é filho e o que não é filho, né? Tem aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Mas Deus nunca vira as costas para nenhum dos dois, né? Ele quer que mude, ele quer que se converta de verdade, né? E as pessoas, quando um volta, que saiu da casa do pai e volta, sempre tem um que reclama. Às vezes até quase a igreja quase toda, né? Às vezes fica, por que veio? Por que agora mudou, né? Então, nós temos que orar para esse tipo de pessoa, né? Orar por esse tipo de pessoa, porque essa segunda pessoa que está dentro da igreja, e quando um irmão volta do mundo, volta para a casa do pai e tem raiva, tem ciúme, ela é como se fosse ele antes de voltar para a casa do pai. É como se fosse o filho pródigo. Então nós temos que prestar atenção nisso. Que às vezes nós criticamos o nosso próximo, e sendo que nós que está no lugar dele, e o lugar daquele que é filho pródigo é o contrário. Que é aquele que diz que é filho, é o contrário. Como o irmão aqui, ó. Ele não era filho, por que ele reclamou? Ele tinha que alegrar com o pai dele, né? Pelo irmão ter voltado. Mas não. Ele teve ciúme. É natural, às vezes, ter ciúme. É natural. Mas exagerado não pode. Nós temos que tudo ter, tudo com ordem, com decência, tudo fazer conforme com amor, né? Em primeiro lugar, o amor. Porque se não tiver amor, nada acontece, né? É isso. A explicação, como eu sempre disse, não sou boa para, assim, no sentido explicar, né? Saber explicar é a palavra exata. E é isso. Todos já conhecem a palavra do filho pródigo. E vou ler novamente aqui essa palavra aqui de hoje, né? Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Nós aprendemos aqui, ó. Quem quer aprender, né? A palavra aqui, nós temos que aprender com o filho pródigo. Porque o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós. Então nós temos que estar, por isso que a palavra do Senhor fala, né? Vigiai e orai. Porque para não entrar em tentação, não cair em tentação. Porque não vão pensar que nós estamos aqui nesse mundo e nós não estamos sujeitos a cair no erro, fazer algo que não agrada a Deus. A palavra de Deus fala, né? Como fala. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque pode acontecer como aconteceu com esse filho. Não pode acontecer da maneira de pedir os bens do pai, mas pode acontecer da pessoa voltar para o mundo e precisar de ajuda. Então nós temos que ter a temor na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, porque por isso que ele fala aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo, aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração.
e encontrarei descanso para a vossa alma. Né? Então, nós temos que aprender do Senhor e buscar nele o descanso para a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Eu falei demais. Obrigado, Senhor. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leões e áspide, calcarás o pé do leãozinho a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a sal, porque conhece meu nome, ele invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, apresenta o café do Senhor, tudo vem do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Olha o calor, tá? Que eu tirei a fruta da geladeira, ó, toda suada. Né? Ela transpira como o nosso corpo, né? Transpira como o calor. E ela tava na geladeira e voltou para fora da geladeira, ela transpira, ó. Fica todos com Deus, né? Vou parando por aqui. Apresentei o café. Obrigado, Senhor, pela água, pela palavra. Vou tomar água novamente. Em nome do Senhor Jesus. A honra e glória do santo nome. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Que todos com Deus. Jesus ama todos nós. Eu amo Cristo Jesus. E eu volto, se assim o Deus o permitir. E cada um de nós que já conhece a palavra, volta a meditar nessa palavra, né? A gente tem que meditar, prestar atenção no que na nossa vida, não na vida do nosso. Pode até, né, prestar atenção naquilo que está acontecendo, mas nós também tem que olhar para nós primeiro, né? Ver o que é o arqueiro que está nos nossos olhos, para depois prestar atenção no arqueiro do olho do outro. Fica todos com Deus, fica todos na paz. Jesus ama todos nós, eu amo Cristo Jesus. E eu volto, se assim o Deus o permitir. Tem uma quinta-feira cheia da presença do Senhor. Aquele que busca no Senhor de nada tem falta. Tchau.